Então fala comigo, pessoal, como é que vocês estão? Bom demais da conta, o Arley Senna falando, estamos no canal Fraldinha Trader. Estou aqui com a minha colinha, vou deixá-la bem aqui. Tchi, tchi, tchiri, tchi, tchi. Deixa bem aqui para nós. Beleza, vamos para a segunda aula de psicologia. Fechou? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Então, para você que está nesse módulo de psicologia do trader, vamos iniciar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês que estão aqui presentes, beleza? Você que está acessando este vídeo. Então, bora aqui, caneta ou lápis e papel na mão, anote tudo que é a nossa aula aqui. Você vai aprender escrevendo, certo? Se você escrever, você vai aprender. Fechou? Então, bora aqui a segunda aula nossa de psicologia do trader num todo. A segunda aula é referente a medo e ganância. São os dois inimigos principais do trader. Beleza, galera? Então, o que que a gente vai entender nessa aula? Vocês têm que compreender que como o medo e a ganância influenciam diretamente nas suas decisões no mercado financeiro. E você vai aprender a identificá-los controlando antes que construam uma consistência operacional. Beleza? Então você entende aí, só um momentinho, continuar aqui. Vocês entendem que o que? O medo e a ganância, eles vão estar presentes. Aqui nessa aula vocês vão aprender a identificar e uma forma de sair fora disso aí tudo, tá? Então, como introdução, vou colocar aqui para vocês a guerra que o trader tem dentro de si, beleza? Então, aqui eu vou deixar, podem anotar a primeira, a primeira perguntinha que eu vou deixar para você. O que destrói mais contas? Uma estratégia ruim ou as emoções mal administradas? Perguntando a vocês, vocês vão responder isso futuramente e também quando vocês iniciarem aí as suas operações, as suas entradas no mercado, vocês vão ter isso tudo, tá? Então aqui vocês têm que entender que a maioria dos traders, eles perdem dinheiro por falta de conhecimento, não assim, não por falta somente de conhecimento técnico, tá? A maioria deles perdem por ficar preso entre dois extremos, beleza? Que é o medo de perder dinheiro. Pode colocar aí, anote isso aí. Você vai sentir um medo de perder dinheiro e a ganância de ganhar mais dinheiro. Isso é muito louco, tá? Isso vai acontecer de fato com vocês e vocês têm que estar preparados para isso aí. Então, no caso, o medo faz o trader ganhar menos do que poderia, né? E a ganância faz o trader perder mais dinheiro do que deveria, beleza? Então, vocês têm que entender que o mercado é uma batalha constante entre proteger o que você tem e desejar o que ainda não tem, beleza? Memorize isso aí, que isso aí vai ser importante para vocês no final.
eu vou estar fazendo perguntas para vocês aí. Então, bora para o primeiro conteúdo. Podem colocar aí o medo no trade, tá? Então, vocês vão fazer uma operação, vocês vão sentir o medo. E o que é esse medo, tá? Então, aqui é uma resposta natural do cérebro diante de possibilidades de perda financeira. Então, seu cérebro vai ficar matutando assim: nossa, eu não posso perder tanto dinheiro, tal dinheiro. Esquece isso, principalmente se você tiver dívidas. Você não deve entrar no mercado com dívidas ou gerar expectativas para poder ganhar dinheiro. Não existe. Não existe isso. Beleza? Estou aqui com a minha colinha aqui, porque o que que acontece? No seu cérebro, é, o seu cérebro, na verdade, ele não diferencia uma ameaça física de uma ameaça financeira. Ele não consegue separar isso, tá? Para ele perder dinheiro, é, é- representa como se fosse algo perigoso, tá? Então ele entende assim, que é a mesma coisa que fosse uma pessoa para te atacar. Você está indefeso, ele vai pensar da mesma forma. Ele não consegue distinguir essa questão, tá? Então com isso você já fica meio veaco com relação ao medo, porque o medo é só se você não tiver um ponto-chave que eu vou falar mais para frente. Então aqui é como o medo pode aparecer para você no mercado financeiro. Como que ele aparece? Ele aparece num seguinte setup que você possa estar fazendo, que vai hesitar de você entrar numa operação, beleza? O medo também de você perder seu lucro é o que eu sempre falo para vocês, que é o quê? É o que o pessoal fala também, que é a questão de mão de alface, é sair antes do esperado, mas com esse operacional não tem como, porque é estrutura, então ele vai te dar uma base, se ele for quebrando as estruturas, você vai tendo ciência que tem chance ou não de ir no seu alvo, tudo de forma segura, beleza? Então entra a questão também do medo de stops. Vamos supor que você perde conse- inúmeras vezes no decorrer da semana, você começa tipo meio que desconfiar da sua própria estratégia, tá? Você fica com receio mesmo. Será que isso funciona mesmo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Então, o operacional, meu operacional Scalp pragmático, é justamente para ajudar vocês nesse quesito, tá? Então, e querendo ou não, você tem um erro, o erro de tentar novamente. Você vai que meio que travar, sabe? Então, você vai parar de executar um plano. Então, o plano vai ser traçado, vou traçar o plano para vocês, vocês vão seguir, e é claro que vocês podem moldar de uma forma que vai se sentir mais confortável, beleza? Então, vocês podem anotar aqui os sinais de um trader que é dominado pelo medo, beleza? Anotem aí. Fechar a operação cedo demais, não conseguir apertar o botão, que é na hora que deveria apertar, você não aperta. Então fica mudando de setup constantemente, tá? Com isso. Opera com tamanho de posição muito pequena, extremamente pequena, de forma para poder achar que está sendo é, mais seguro para você. Esquece isso aí, que isso aí não vai definir um- uma posição sua no mercado, não. Beleza? Então, consequentemente, quando você tem para fazer o negócio, você acaba hesitando.
Então você acaba perdendo as oportunidades, beleza? Então existe as consequências do medo, que é o quê? Que é inconsistência. Você fica variando, mudando de lote, é, entra em ponto que você olha depois do mercado e fala assim, cara, não deveria ter entrado aí. Gera uma falta de confiança para você, beleza? Então, resultados abaixo do seu potencial meio que vai gerar uma exaustão mental para você. Por quê? Porque você vai achar que você não é capaz de estar fazendo aquilo. E você sabe que você tem aquele potencial de chegar muito além daquilo que você imaginava. Mas o medo acaba te travando, beleza? Então, vamos entender como um profissional, sinta-se como um profissional e, e como você vai controlar o seu medo, beleza? Como você vai controlar seu medo é o primeiro ponto. Pode anotar aí também. Número um, você aceita perder porque faz parte do negócio. Então, você perder também faz parte do jogo. Se fosse assim, você jogaria uma moeda para cima e você escolheu o cara e vai sempre dar cara. Sempre que você jogar, então não existe isso. Uma hora vai dar coroa. Da mesma forma, no operacional. Você pode estar fazendo tudo certinho, vai ter uma hora que não vai dar certo, né? Então você tem que o quê? Número 2, arriscar apenas valores emocionalmente suportáveis. Se sua conta só aceita 100 de stop, você não tem que pôr de uma forma para ela entrar 300, 400 de stop. É insustentável isso aí, beleza? Então, o profissional ele vai fazer isso, ele controla o medo dele da terceira forma aqui, ele confia na sua vantagem estatística. Então, ele não vai entrar de qualquer forma a ponto de derrubá-lo. Ele quer manter aquilo e tudo aquilo controlável, tá? Dentro do que ele pode, é claro. Beleza? Então ele pensa em uma série de operações. O que que ele faz com isso? Pensa em uma série de operações. Você tem que imaginar, a maioria das vezes antes de eu entrar, eu imagino como que eu vou fazer para poder executar e se caso der um bizil. Se caso der um bizil, eu vou estar ali pronto para poder resolver esse bizil, tá? Então, o medo ele diminui quando o risco está sob controle. Você pode ter certeza disso. Seu medo vai diminuir quando você sentir que você está no controle daquilo. Se der um bizil, você sabe exatamente o que você vai fazer, você não vai travar. Beleza? Então, vamos para o segundo tópico aqui, que é a ganância no trade. Beleza? Anotem aí o que é a ganância no trade. Beleza? É aquele desejo de ganhar mais do que o seu plano permite. É basicamente isso. Você colocou na sua cabeça que você vai fazer 100 e você está literalmente satisfeito de ter acertado 100 dólares. 100 reais, tanto faz. Você colocou a primeira instância que 100 dólares para você estava ótimo naquele dia, né? Aí você só não pode caçar, dá uma doideira. Dá uma doideira de querer mais, tá? Então a ganância faz o trader acreditar que precisa aproveitar todos os movimentos no mercado. Não existe isso.
Você fizer isso, você vai entrar nas estatísticas dos caras que estão quebrando. Por quê? Porque vai sair totalmente do seu controle. Você não pensou X, por que que você está fazendo Y? X é X, Y é Y. Show? Então, quando e como a ganância aparece? Você sabe que aumentando lotes, após alguns ganhos, você obteve alguns ganhos, operar além do horário. Então, você determinou uma hora, por que que você está 2, 3 horas fritando o seu cérebro? Não compensa isso aí, tá? E a outra questão, ignorar seu gerenciamento, que é o primordial num todo. E eu sempre vou estar martelando isso com vocês aqui, e isso que é fundamental num todo, beleza? Não realizar o seu lucro. Então, se você fica aí, você está vendo que falta 2, 3 ticks para pegar o seu take e você faz o quê? Não, deixa o preço voltar todo ou até mesmo por achar que deveria ir lá e bater no seu alvo lá, cara, você tem que reagir, tá? Reaja que vai dar melhor. Beleza? E fazer operações de baixa qualidade, que é o que? Você vai entrar em qualquer ponto, não tem nada pré-definido na sua mente, e consequência disso, se porventura o gráfico andar totalmente contrário, você está todo sem saber o que você faz, você fica louco, beleza? Então sai dessa aí. Amor, pega aqui para mim, por favor. Então, o trader, anote aí também um trader que são, eu vou colocar aqui sinais de trader que é dominado pela ganância, tá? Ele ele nunca está satisfeito. Isso vocês já podem anotar isso aí, tá? Ele sempre quer mais operações, uma atrás da outra. O cara determinou que é 2 operações, daqui a pouco ele está com 10. Ah, porque o preço andou contra e por aí vai, tá? Então ele assume um risco extremamente exagerado para a conta dele. Isso aí você já vê que, bom, vamos supor que o cara fez uma operação de 10 contratos, deu certo a primeira vez, foi lindo, o cara fez US$ 600 na primeira operação. Ele acha que isso sempre vai dar certo, até o momento de o preço andar ao contrário. Ele ficar amarrado e sem saber o que fazer, tá? Então, existe uma quebra de consistência. Por que que você não faz US$ 100 de perda para 240, 250 de ganho? É o saudável para uma operação do que você encarcar a mão, tá? Então, na questão da psicologia, é fundamental você entender essas consequências que a ganância traz para a gente, beleza? Então, você devolver lucros, pode colocar consequências da ganância, você vai devolver lucros. É, grandes drawdowns também, gigantes, tá? Perda de disciplina, instabilidade emocional. Isso aí é o que mata o cara aos poucos, tá? Então, você tem que ponderar tudo que você for fazer. Não entra, já entra no mercado sem olhar nada, já chega chegando. Vou meter 10 contratos aqui, se der, deu, se não deu, é isso mesmo. Não pode ser assim, beleza? Então, você tem que saber controlar como que um profissional controla a sua ganância. Pode anotar aí também, beleza? Ele possui metas realistas, que é o quê? Ele sabe quanto que ele pode
por operação. Se ele sabe que, por mais que ele fez US$ 1.000 ontem, hoje ele quer só 10% disso aí como stop. Então ele vai usar 100 e é isso que ele vai trabalhar dentro de 100. Ele não pode caçar, transpor isso aí. Por quê? Isso ele respeita o gerenciamento dele. Por mais que vai ter dia que não vai dar tão bom, mas ele entende que haverá novas oportunidades, né? Que amanhã vai ter outras oportunidades. O mercado não é só um dia. Então você tem que saber, né? Saber preservar seu capital é o mais importante do que ganhar mais em um único dia. Então, é o que eu falo, o feijão com arroz funciona todos os dias. Ah, não deu bom? Tá beleza. Ah, vamos supor que você colocou para travar duas operações e ponto final. Não deu certo. Dessas duas operações, você fez lá, o seu alvo foi só protegido no zero, não e depois de ter zerado a quantidade de operação que você determinou na sua cabeça, o preço foi lá e iria te pagar o seu take tranquilo. Dá para ficar meio irritado? Dá sim, né? Mas aí você tem que entender que a ganância faz o trader esquecer que sobreviver no mercado é mais importante do que enriquecer rapidamente. Você tem que ter isso em mente. Você querer algo rápido no mercado para poder saciar aquela coisa no seu peito, geralmente não vai dar muito certo, beleza? Então, isso que acontece num todo, isso mata o cara aos poucos, beleza? Deixa eu ver aqui. Bora pro terceiro conteúdo. Aqui. Bora pro terceiro conteúdinho aqui. Que são o quê? Os ciclos destrutivos do medo e da ganância. Anote isso aí, super importante, tá? Então, o trader normalmente entra em um ciclo. Vocês vão entender que isso, todos, todos passam por isso, beleza? Todos, sem exceção, tá? O cara ganha dinheiro, ele fica ganancioso, aí ele se acha, tá? Aí ele, eu sou o fodão. Então ele vai, aumenta o risco dele, sofre grandes perdas, fica com medo, deixa de executar, perde a confiança, busca recuperar rapidamente, que aí que é aquela tabelinha que eu passei para vocês na aula anterior. Isso quebra o cara, velho, tá? Até ele voltar a ser ganancioso novamente. Então esse ciclo se repete durante anos por muitos traders aí. Então aqui você não vai ter isso, tá? Porque você vai bloquear isso aí e eu vou estar passando para vocês quebrar esse ciclo. Então anote aí como você vai quebrar esse ciclo, tá? O que que você precisa ter? Um risco físico, um risco fixo, tá? Você vai ter que ter ele fixo, beleza? Por quê? Você errando 11 vezes e acertando 9 vezes em um mercado de 20 dias, você ainda sai positivo, tá? Isso seguindo um gerenciamento 1 para 2, beleza? Então, por mais que você venha errar mais, o menos vai suprir, beleza? Por isso que eu sempre falo com vocês que o menos é mais, beleza? Você tem que ter um processo definido, tudo definido na sua cabeça. Você não pode chegar e vou fazer desse jeito, tá? Não funciona. Então, a aceitação das perdas é extremamente importante, beleza?
porque isso já está dentro da sua disciplina, que automaticamente vai trazer para você o foco nas suas execuções de operação, tá? Beleza? Amor, olha aqui para mim, por favor. Então aqui, põe elas lá para mim, por favor. Então aqui, galera, o que que vocês têm que ter em mente nisso tudo? Se você tem um risco fixo, a probabilidade de você se dar melhor é acima da média, tá? Então você tem que entender que se você não controla as suas emoções, você ficará preso no medo de perder dinheiro, tá? Entre o medo de perder dinheiro e a ganância de ganhar. Então vocês têm que dar um jeito de ter a disciplina sempre à frente de tudo. Se possível, prega tudo, prega no monitor, prega num quadro na sua frente, rabisca a parede, faça qualquer coisa, tudo é válido para poder dar certo no seu na sua jornada como trader, beleza? Então o que eu tenho para fazer para vocês aqui, eu acho que eu consegui desmembrar um tanto bom. Agora eu até ver aqui se eu está gravando com áudio, eu estou falando aqui e esqueci de conferir. Então, o que eu tenho para perguntar para vocês aqui, anotem, por gentileza. A primeira pergunta: você sofre mais com o medo ou com a ganância? Isso futuramente, quando vocês começarem a operar, vocês vão sentir isso tudo que foi passado nessa aula. É normal. Mas nós vamos dar um jeito de cortar isso aí, tá? Porque eu quero que vocês entendam que isso é como respirar. Eu entendo o mercado como respirar. Eu não penso, tá? Porque quando você respira, você não pensa para respirar. Então, se já tem tudo planejado na sua cabeça, você vai executar. Se der errado, deu errado, tá tudo certo, tá? Se deu bom demais, show. Beleza? Segunda pergunta aí, em quais situações você quebra suas regras? É importante você escrever isso aí, porque se vier, você tem que estar preparado aí, beleza? Número 3, qual emoção mais prejudicou seus resultados até hoje? Então, vocês têm que ter essas perguntas que lá na frente vocês vão responder quando tudo isso entrar na sua mente. Vocês vão ler isso porque vocês escreveram, obviamente, e vocês vão responder. Pode deixar em branco assim que qualquer uma dessas perguntas surgirem na sua mente no exato momento que vocês estiverem sentindo, vocês vão responder, beleza? Então é isso. Vou colocar aqui para você os 5 princípios da aula, tá? Podem anotar também. Show? O medo protege, mas em excesso ele te paralisa. Anota isso aí, filho. E é verdade, tá? Verdade puríssima. Beleza? Coloquei aqui para vocês. Número 2, vocês podem colocar. é, Número 2 aqui, a ganância ela vai te motivar, mas em excesso ela te destrói. Super interessante vocês analisarem isso aí num todo. Beleza? Número 3, ambas as emoções são naturais. Vocês entendem que elas vão no decorrer da sua carreira como trader, mas você tem que saber é o que? Equilibrar para que isso não seja excesso nem para um lado do medo, nem para o lado da ganância, certo? Então, número 4,
O gerenciamento de risco reduz a intensidade das emoções. Então, você já percebe que é o ponto-chave num todo para você sobressair no mercado, beleza? E não menos importante, a número 5. A disciplina é a ponte entre sentir e agir corretamente. Simplesmente isso. Então, você tendo disciplina, vocês têm tudo sob controle. Seja pelo lado do medo, seja o lado da ganância. Medo você sempre vai ter, ganância sempre você vai ter. Só que você consegue controlar ambos, beleza? Você não consegue controlar o mercado, o lado que ele está indo, mas as suas emoções num todo você consegue controlar, beleza? Então aqui, galera, vamos finalizar. Eu acho que eu falei tudo do módulo 2, medo e ganância, certo? Entenda que é o seguinte, o trader consistente não elimina o medo e nem a ganância, beleza? Ele aprende a reconhecer essas emoções e impede que elas decidam por ele. Então, você consegue reconhecer essas emoções e consegue eliminar tanto o medo quanto a ganância. Simples assim. Igual eu falei, você não consegue controlar o preço no mercado. Ah, você fez uma compra excelente, mas aí o preço voltou do nada, entrou uma notícia cabulosa lá e aí, o preço derreteu. E aí, o que que você fez? Isso aí não tem como você controlar, tá? Agora o medo e a sua ganância só é vencida pela disciplina. Show? Eu acho que eu falei tudo. Espero que sim. Espero ter trazido um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Vou esperar vocês num próximo vídeo. Semana que vem vou estar postando também mais uma aula. Fechou? Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu demais. Graças a paz. Até mais. Fui. Valeu.